subir da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Estamos falando assim, sim, os santos intercedem, os santos rezam por nós diante de Deus. São nossos intercessores. Isto aqui é testemunho bíblico, não é meu testemunho, não é minhas palavras, está em Apocalipse 8, 4. E ainda temos também no Antigo Testamento a passagem, aquela história de Eliseu. Nós vemos que Eliseu fez milagres mesmo depois da sua morte. Nós vemos que um grupo depositava levava um corpo, e depois por acidente o corpo caiu onde Eliseu estava sepultado. O corpo, quando entrou em contato com os ossos já de Eliseu, aquele corpo ganhou vida. Quer dizer, Deus agiu em Eliseu mesmo depois da sua morte. Agora sim, por quê? Por que Deus queria se manifestar desta maneira, a sua glória, através de Eliseu, mesmo ele estando já morto? Também os vivos, homens e mulheres que amam muito a Deus, intercedem por nós. Deus quis e viu que nós vemos que Eliseu, mesmo morto, intercedeu então por eles. E depois temos assim, Deus, em Atos dos Apóstolos, Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos e afastavam deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Em suma, os santos intercedem por nós. Eu coloquei essa passagem por uma questão simples. Primeiro falei daquele do Atos dos Apóstolos, do Apocalipse, para dizer que não. Os santos intercedem por nós. As nossas orações sobem sim a Deus, mas também temos este auxílio, esta solidariedade cristã que nós temos, em que os santos, aqueles que nos precederam, já estão diante de Deus, facilitam a nossa vida, facilitam a nossa própria existência. E coloquei esta visão dos apóstolos para dizer que também nós podemos ser intercessores. Também nós podemos interceder pelos outros. Também nós podemos rezar pelos outros. A nossa oração comunitária e não egoísta. Nós rezamos por nós mesmos, rezamos também pelos outros, pois assim nós somos uma comunidade. Não esqueçamos que a igreja primeiro a igreja é uma comunhão dos vivos e dos mortos. Temos a igreja peregrina, nós que ainda caminhamos. Temos a igreja purgante, aqueles nossos irmãos e nossas irmãs que ainda não alcançaram a perfeição plena para entrar na comunhão dos santos e santas, mas estão lá no purgatório a se purificarem, a se prepararem então para esse encontro. E também temos a igreja triunfante, que é a igreja dos santos e santas, os já então, como diz o termo, triunfados. Então, mas é a mesma igreja, uma igreja que é comunhão dos peregrinos para Deus, os santos, a mesma igreja. E aqueles que já estão lá nos ajudam, nos auxiliam, intercedem por nós. Olhamos agora para o culto dos santos, para terminar mesmo já, culto dos santos. Coloquei esta questão muito pertinente. Por que nós temos que rezar pelos santos? Se só a Deus é devido o culto, não é? Adorarás a Deus e só a Ele prestarás o devido culto. Primeiramente, em catequese se fala primeiro da distinção de cultos, não é? O que a igreja entende de culto, tá bom? Primeiro grande culto são 3 grupos. Culto de latria. Temos o culto de latria, depois temos o culto de dulia. Latria, dulia e depois hiperdulia. Vamos explicar então este aqui. Culto de latria, do grego latrio ou latreo, quer dizer mesmo adorar. Latria significa mesmo adorar. Temos o mandamento, aquele mandamento que só a Deus é reservado a adoração, tá bom? A adoração unicamente reservada para Deus. Só Deus pode ser adorado e só Cristo, Deus, que é o Deus feito homem, Ele é o Salvador. É mesmo Jesus Cristo que nos disse: o Senhor teu Deus, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mateus 4:10, naquele diálogo com ele e o tentador. Quando diz: não, se atira daqui, darei tudo isso aqui, se de joelho me prostrar, só o teu Deus, ao Senhor Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Então, a adoração propriamente dita só é reservada para Deus. A adoração só para Deus. Por isso se fala: não, eu estou a adorar a um santo. Ninguém adora a um santo. A igreja católica não ensina a adorarmos os santos. É mentira. O que temos? A questão das memórias, que também se tornam culto por quanto celebração. Culto enquanto celebração. Nós temos então a dulia. É mesmo a dulia? O que significa dulia?
Veneração. Veneração, o dicionário atualmente, sobretudo em português, devido também à nossa pobreza, usa o termo veneração como também sinônimo, que é aproximado de adoração. Diz mesmo, respeito também pode significar adoração. De fato. Mas a igreja tem essa distinção e o grego tem essa distinção. Adoração é mesmo latreio, e veneração adulia, que é do que de venerar, que é respeitar, honrar, recordar. Então, os santos, nós temos então veneração, temos então recordação, nós temos então respeito, nós honramos os santos. Então, esse culto reservado às pessoas cujo heroísmo de fé, que é comprovado no exercício das virtudes cristãs e humanas, a igreja nos coloca como exemplo a seguir, sendo enviados então ao altar. Portanto, nós a honrarmos os santos, estamos também a honrar as suas virtudes. Mas depois lá no fundo vamos terminar assim, que nós honramos os santos, honrando o próprio Deus. Depois temos o culto da hiperdulia. Não é adoração, hiperdulia, hiper, H-I-P-E-R-D-U-L-I-A, hipermercado, é tipo super, hiperdulia. E o termo, como podemos ver, é hiper, de hiper grego, suma, acima, de, então, e de dulia, que é mesmo de duleo, que significa então veneração. Este culto é reservado simplesmente a Nossa Senhora. Por que a igreja fez isto? Porque Maria, como sendo a mãe de Deus, então ela tem um lugar muito especial para nós. Tem um lugar especial nas nossas igrejas. De tal modo que o culto a Maria, a celebração de Maria, está acima de todos os santos, mas não se aproxima nem se iguala a de Deus. Portanto, é hiperdulia, quer dizer, uma veneração especial, uma veneração com mais excelência, mas nem por isso se torna adoração. Assim estou a dizer que a Maria, na imagem de Nossa Senhora, nós não adoramos. Ninguém diz assim, mamãe me dá. Nós pedimos, mamãe, que o nosso filho, através de ti, nos concede. A salvação nos vem através de Cristo. E Maria, então, é este instrumento especial que Deus tem para nós. Nós lembremos como é que Maria intercede por nós na Bíblia, nas bodas de Caná. O que é que Maria diz então ao seu filho quando faltou vinho? Filho, falta-lhes o vinho? O vinho. É desse modo que Maria intercede por nós também nas nossas vidas. Vai ter com Jesus por sendo a mãe do coração, e Jesus não consegue negar a sua mãe. Diz assim, filho, aquele teu irmão precisa disso, precisa daquilo, precisa de. E Jesus sensível então escuta a sua mãe, tal como nas bodas de Caná, transformou a água em vinho, também escuta a sua mãe e vem ao nosso auxílio. Então Maria tem um lugar muito especial na vida da igreja, na nossa caminhada histórica como cristãos. Então é hiperdulia. Agora se fala também da protodulia, para também colocar, fala-se, ainda não entrou bem, mas protodulia é o culto reservado então para São José, que é considerado pela igreja o primeiro santo. Então São José, esposo de Nossa Senhora. Então temos estas três variações. Então, primeiro, latria é de adoração somente a Deus. Dulia, todos os santos, veneração, honra, respeito. E depois temos a hiperdulia, que é uma veneração especial. Como falamos, a Virgem é colocada numa... Desculpa, estou a dar trabalho, né? Não, pode continuar. Então, a Virgem Maria é colocada numa posição privilegiada, acima de todos os santos, mas nunca equiparada a Deus. Tá bom? Só Deus é o Senhor e só a Ele devemos prestar culto. Mas nós o celebramos as memórias de Nossa Senhora de uma forma muito especial e de uma forma muito privilegiada. Como ela mesmo é mãe do coração e está muito ao lado de Deus, muito ao lado de Jesus Cristo, então ela realmente intercede por nós diante do seu Filho. Então, como já dizia, muitas vezes nós católicos somos acusados de idolatria, de prestarmos um culto, também culpa nossa, um culto indevido aos santos e às santas, aos anjos, sobretudo a Nossa Senhora, bem como as suas imagens, também relíquias, né? A intercessão dos santos e a sua mediação por nós em nada substituem, olhem,
a intercessão dos santos por nós em nada substitui a única ação e essencial de Jesus. A intercessão dos santos em nada substitui a única intercessão ou ação de Jesus por nós. Não substitui nada, mas sim, o que é que fazem? Valorizam a intercessão de Jesus Cristo e ainda mais, pois depende dela para ter eficácia. Quer dizer, a intercessão dos santos depende também da intercessão de Jesus Cristo. É sempre em Jesus Cristo que elas também têm a sua eficácia. Quer dizer, nós podemos chamar a intercessão dos santos como uma facilitação. Tá bom? É que os santos facilitam a nossa vida, tornam a nossa relação com Deus mais fácil e também nos aproximam mais do próprio Deus. Então são nossos facilitadores na nossa relação com Deus. Um outro exemplo que não preparei, não coloquei, mas agora me vem aqui na cabeça, é de Moisés. Como é que era feita a relação entre Deus e o povo? Nós vemos que sempre que o povo quisesse falar com Deus, falava para Moisés, e Moisés subia ao monte e rezava para o quê? Para Deus, não é isso aqui? Então, Moisés se torna o protótipo, o exemplo da relação entre Deus e os homens. É como